Olá, caros alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha quarta aula de eletrônica analógica. Meu nome é Alexandre Mascarenhas, sou engenheiro eletricista e estarei trabalhando com vocês neste módulo, conceitos básicos dos tiristores, principal componente usado na eletrônica de potência, em aplicações industriais como conversores CACC, inversores, variadores de velocidade, eletroímãs, dentre outros equipamentos. Vamos também conhecer os circuitos integrados e suas vantagens quanto à utilização em equipamentos complexos. Conheceremos a classificação dos microchips quanto a aplicações, grau de integração e forma de encapsulamento. Vamos estudar uma família de componentes de semicondutores de estrutura um pouco mais complexa, apresentando até 4 camadas semicondutores, que são chamados de tiristores. Espero que essa aula seja de muito proveito para vocês e que isso possa fazer muita diferença, acrescentando muito conteúdo a vocês. Sendo assim, vamos dar início à nossa aula. Os tiristores. Os tiristores são componentes eletrônicos com estrutura cristalina de 4 camadas. São os componentes básicos da eletrônica industrial, utilizado para acionar cargas como motores, eletroímãs, conversores de corrente contínua alternada, grande aplicação na indústria, mineração, locomotivas, caminhões fora de estrada, etc. Observem na figura alguns tipos de tiristores em encapsulamento de diversas potências. Exemplo de aplicação do tiristor na indústria. Observe um caminhão fora de estrada. A roda traseira desse caminhão, quando você tira a calota dela, você tem 2 motores de corrente contínua. O motor diesel desse caminhão, ele serve para tocar um gerador, e esse gerador vai gerar energia para essa roda motorizada. Observem também um motor de corrente contínua e uma ponte rolante. Observe nessa apresentação aqui, é um exemplo de um conversor de corrente contínua. O que é que ele faz? Qual a função desse conversor? Ele converte o sinal alternado em um sinal CC variável. Você varia a tensão de saída. Usado muito em indústrias têxtil, em petroquímicas, químicas, diversas variações e aplicações. A estrutura PNP. O tiristor é um componente eletrônico de silício cuja estrutura apresenta 4 camadas dopadas na seguinte sequência: P, N, P, N. Esse componente apresenta 3 terminais. Terminal do material P, tipo P, externo, que é denominado de anodo, A. Terminal do material tipo N, externo, que é denominado catodo, K. Terminal da camada tipo P interna, denominado de gatilho, G. Vamos ver o funcionamento. Aplicando-se uma tensão positiva no anodo em relação ao catodo, polariza-se diretamente as 2 junções extremas do componente. Na situação, não ocorre condução de corrente elétrica através do componente, até que a camada interna tipo P, o gate ou gatilho, receba uma tensão positiva. Essa tensão positiva no terminal do gatilho desencadeia a condução de corrente por todas as camadas do dispositivo. Observe o equivalente a transistor. Então, observem o anodo, o catodo e o gate, nessa simbologia. Nessa outra aqui, nós temos o equivalente a transistor. Se você colocar positivo no anodo e negativo no catodo, não irá conduzir. Quando eu dou um pulso positivo no gate, o que é que vai acontecer? Vai circular corrente por aqui. E este transistor irá colocar a base desse aqui no potencial negativo, que este irá conduzindo o transistor. Então, fecharemos a chave. Quando eu tiro a tensão do gate, ele vai continuar conduzindo.
O SR. O SR, que vem do Silicon Control Rectifier, é um diodo retificador controlado. Ele possui 3 terminais. A de anodo, K de cátodo e o terminal de controle, o gate. Para entrar em condução, o SR, é necessário que seus terminais anodo e cátodo estejam diretamente polarizados e que seja aplicado um pulso de tensão positiva no gate. Satisfeita essa condição, é estabelecida uma corrente através do dispositivo, entre terminal de anodo e cátodo. Essa corrente deve apresentar um valor mínimo chamado de corrente de manutenção, valor informado nas folhas de dados dos componentes, ou datasheet. Uma vez estabelecido esse processo, mesmo sem tensão positiva no terminal de controle, gate, o dispositivo permanece conduzindo. A extinção desse processo ocorre quando o dispositivo passar a ser polarizado reversamente e a corrente através do dispositivo for menor que a corrente de manutenção. Observe a curva característica de operação do SR e seu respectivo símbolo, utilizado nos esquemas eletrônicos. Observa-se uma aplicação prática do SR em que é realizado o controle do ângulo de disparo do componente. Pode-se disparar ou variar a potência entre a carga resistiva, variando-se o valor da resistência R, ligada ao terminal de gatilho é do SR. Esta é uma aplicação típica nas residências, no controle de potência de lâmpadas ou dimmer, controle de velocidade de ventiladores, etc. Observando a forma de onda, nós temos aqui o controle da corrente do gate através desse resistor. Esse resistor é o limitador de corrente, que vai atingir o ponto de disparo do SR, que vai controlar a tensão em cima da carga. Nós podemos variar de 0 a 180 graus do pulso positivo. Então, eu consigo fazer uma retificação de meia onda, controlando de 0 a 180 graus. O que é esse controle? Estou controlando a tensão em cima da sua carga, da carga resistiva. Essa carga poderia ser um motor, uma lâmpada ou algum outro equipamento. O triac. O triac é um tiristor de estrutura mais complexa, contendo diversas regiões PN-PN, que atuam como fossem 2 SRs interligados em antiparalelo. Essa estrutura permite que o triac opere no controle de cargas em corrente alternada. Na figura, observa-se o símbolo do gráfico do SR e seu circuito equivalente a partir de 2 SRs. Na figura, observa-se também a representação do diagrama esquemático de um circuito de controle do ângulo de fase que permite controlar toda a faixa de potência desenvolvida na carga. Esse circuito é muito utilizado no controle do brilho produzido por lâmpadas incandescentes ou no controle de velocidade da rotação de motores universais. Aqui nós estamos mostrando alguns modelos de SR e tamanhos. Cada tipo de SR ou encapsulamento depende da potência ou da aplicação. Observem também que nós temos 2 SRs em antiparalelo. Com isso, nós conseguimos controlar o ângulo de disparo de 0 a 360 nos 2 semiciclos. No primeiro semiciclo e no segundo semiciclo. Temos o disparo do primeiro SR e aqui do segundo SR, que estão em antiparalelo. E nesse circuito demonstrado aqui, tem uma novidade que é o diac. O diac, ele conduz nos 2 sentidos e quando ele atinge a tensão de disparo dele, que é um pouco elevada. Esse diac equivale a 2 diodos em antiparalelo. Qual a função do diac nesse circuito?
Esse resistor vai limitar a carga deste capacitor. Quando esse capacitor atingir a tensão de disparo do diac, ele vai disparar e vai disparar o triac, que é este aqui. Bom, eu tenho o tempo de carga do capacitor. Esse tempo, quanto maior o tempo, mais rápido iremos disparar o nosso triac. E se eu tenho um tempo, se eu levei esse tempo em branco para disparar, eu enviarei para a carga apenas essa energia. Levei um tempo para disparar, passei pouca energia para a carga. Se eu levei um tempo maior para disparar, levei um tempo maior. Então, esse tempo vamos colocar pontilhado para vocês entenderem. Levei esse tempo todinho, então só mandei para a carga somente este pedacinho de sinal. Observe o tempo que levou-se para disparar o triac. Quanto maior o tempo de carga, menor a tensão que vai para a sua... tempo de carga do capacitor, menor será a tensão que irá para a sua carga. Agora, estudaremos dois principais componentes que apresentam 4 camadas de semicondutores, o SR. O SR é um diodo retificador controlado através de um terminal de gatilho. O triac corresponde a uma chave estática controlada para acionamento de cargas em corrente alternada. Esses componentes terão grande importância em sua formação, por serem amplamente utilizados nos modernos conversores estáticos e controle de máquinas elétricas. Introdução aos circuitos integrados. Vamos conhecer os circuitos integrados e suas vantagens, quando utilizados em equipamentos complexos. Conheceremos a classificação dos microchips quanto a aplicações, grau de integração e forma de encapsulamento. Os circuitos integrados, também chamados de microchips, são circuitos eletrônicos funcionais, constituídos por um conjunto de transistores, diodos, resistências e capacitores fabricados sobre uma única pastilha, semicondutores de silício. Vamos à história. Foram desenvolvidos a partir da década de 60, em importantes laboratórios americanos e rapidamente difundidos no uso militar, espacial e doméstico. Atualmente pode-se encontrar um microchip em cartões pessoais, relógios eletrônicos ou em modernos computadores pessoais. Vantagem dos CIs em relação aos circuitos com componentes discretos são redução de custo, peso, tamanho, aumento da confiabilidade, maior velocidade de trabalho, menor custo de energia, facilidade de manutenção, simplicidade na produção industrial. Aqui alguns exemplos de chips, alguns de CIs, uma montagem de uma placa de computador. Classificação dos circuitos integrados. Quanto à aplicação, os circuitos integrados podem ser circuitos integrados analógicos ou circuitos integrados digitais. Os circuitos integrados lineares ou analógicos produzem sinais contínuos em função dos sinais que lhes são aplicados nas suas entradas. As funções dos CIs analógicos são a de amplificação, geração ou manipulação de pequenos sinais elétricos. Destacam-se, nesses grupos de circuitos integrados, os amplificadores operacionais. Um exemplo do sinal analógico, a simbologia
de um circuito no amplificador operacional. Aqui o encapsulamento dele, da forma que encontra no mercado. E aqui o encapsulamento de um amplificador operacional, a simbologia dele. E aqui um circuito amplificador clássico, que ele amplifica um sinal analógico de entrada para um sinal de saída, invertido. Observe que o sinal está entrando na entrada inversora. Eu tenho o ganho dele, a minha tensão de saída, Vs, vai ser igual a o ganho, R2 sobre R1, vezes a tensão de entrada. Então, eu tenho um sinal variando na entrada, que vai ser amplificado, multiplicado pelo ganho, e vai dar um sinal de saída invertido. Isso é uma aplicação típica do amplificador operacional. Os circuitos integrados digitais operam segundo a álgebra booleana, realizando operações lógicas. Nessas operações lógicas são manipulados valores discretos de tensão, que representam os sinais, os dígitos de 0 ou 1. Observem no gráfico o sinal digital variando de 0 ou 1. 0, 1. 0, 1. Então, nós temos os pulsos. Aqui eu tenho um exemplo de um circuito integrado com portas lógicas. Esse circuito integrado aqui é a representação do diagrama interno dele. São 4 portas NAND, que vocês estudaram na matéria de eletrônica digital. Classificação dos circuitos integrados quanto ao seu grau de integração. O grau de integração refere-se ao número de componentes que o circuito integrado, CI, contém em sua pastilha semicondutora. Pode ser SSI, Small Scale Integration, ou integração em pequena escala. São os CIs com pequenos componentes, pequeno número de componentes. Podem dispor de até 30 dispositivos por partilha, ou chip. MSI, Medium Scale Integration, integração em média escala. Corresponde a CIs com de 30 a 1000 dispositivos por pastilhas. Esses circuitos incluem decodificadores, contadores, etc. LSI, Large Scale Integration, integração em grande escala. Contém milhares de componentes de 1000 a 100.000 dispositivos por pastilha. Esses circuitos, normalmente, efetuam funções lógicas complexas, como a toda parte aritmética de uma calculadora, um relógio digital, etc. VLSI, integração, Very Large Scale Integration, integração em larga escala. É o grupo de CIs com um número de componentes compreendido entre 100.000 a 10 milhões de dispositivos por pastilha. São utilizados na implementação de microprocessadores. ULSI, Ultra Large Scale Integration, integração em escala ultra larga. É o grupo de CIs com mais de 10 milhões de dispositivos por pastilha. A classificação de circuitos integrados quanto ao tipo de encapsulamento. Basicamente, são utilizados 4 tipos de encapsulamentos para envolver, proteger e proporcionar a devida dissipação de calor dos chips. Então, observa-se que a forma de encapsulamento dele depende da aplicação. Quanto maior a dissipação de calor, maior ele o espaço para colocar os radiadores. Vamos lá, os modelos. Cápsula com fita de pinos, ela pode ser o DIL, QIL ou SLI. Cápsulas planas, flat pack, cápsulas metálicas, um exemplo é o modelo TO5, cápsulas especiais. A maioria dos encapsulamentos
é constituída de materiais plásticos ou cerâmicos, exceto as cápsulas TO5, que são de material metálico. Para os CIs de baixa potência, utilizam as cápsulas de fita de pinos. Nos integrados de encapsulamento DIL, Dual Inline, a numeração dos terminais é feita a partir do terminal 1, identificação pela marca. Segundo, por esta linha de terminais, e retornado pela outra, em sentido anti-horário. Então, se você olhar por cima, o integrado, você vai ter uma marca. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e começa do outro lado, a contagem dos terminais. Durante essa identificação dos terminais, o CI deve ser sempre observado por cima. Nesta aula, conhecemos o microchip, um componente desenvolvido a partir da integração de diversos componentes em um circuito funcional, a ser aplicado para uma tarefa específica, como gerar a base de tempo necessária de um relógio digital ou realizar operações aritméticas em uma calculadora eletrônica. Estudamos suas principais características, classificações e diferentes tipos de encapsulamento. Na sequência do seu curso, você entrará novamente em contato com esse fascinante e poderoso dispositivo em novas aplicações. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi uma breve revisão sobre o conteúdo do módulo anterior. Por favor, façam os exercícios e melhorem seus conhecimentos no assunto. Nos vemos na próxima aula.